Bem, tem-se dito que a igreja é a reserva moral da sociedade. Ela influencia positivamente a sociedade. O que nós podemos dizer relativamente aos intrusos, aos falsos que entram, se intitulam em pastores, se intitulam em crentes, em uma instituição religiosa, mas que no fundo elas criam problemas antissociais, violam, criam dissensões entre famílias, acusam-se de feiticeiro e muito mais. As instituições não têm influenciado negativamente para o bom papel daquelas verdadeiras igrejas como verdadeiros impactadores da sociedade? Exatamente. Eu acredito que o rótulo que se coloca sobre a igreja enquanto instituição tem sido resultado de várias igrejas, vários líderes que tinham uma conduta muito, mas muito que a gente precisa compreender. Por exemplo, a igreja hoje, que tem um tipo de representação dentro da sociedade, que faz com que se duvide da igreja enquanto instituição. E esta dúvida acaba recaindo mesmo na própria existência de Deus. Se, por acaso, essa igreja faz parte de uma missão eclesiástica, será que eles não sabem que cometendo, fazendo esses tipos de ações, estão manchando o nome de Deus? Estão manchando o nome da própria igreja? E, às vezes, o julgamento social acaba sendo muito radical, fazendo com que se entenda que uma igreja cometendo certos tipos de comportamento negativo não pode ser um motivo para generalizar outras igrejas de maus conduta, mas é isso que acontece. Muitas das vezes se diz que a religião é o ópio do povo. Essa é uma frase do Karl Marx. É uma frase do Karl Marx. A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga. É uma droga que se dá a algumas pessoas para que essas pessoas não tenham reflexão, não tenham raciocínio para escolher aquilo que bem querem fazer. E acaba que se entende que a igreja é manipulada, a igreja é dominada a fazer tudo que os líderes querem que ela faça. Então esse tipo de coisa faz com que o pessoal comece a julgar, essa igreja está a fazer isso porque está a influenciar negativamente o que se espera de uma igreja. Essa igreja não faz. Então, essa atenção que a gente precisa ter quando for pensar, né, de que influência a igreja em Angola está a exercer para que se consiga notar esta verdadeira tarefa, essa verdadeira missão da própria igreja. Por exemplo, um exemplo que eu poderia dizer. Enquanto igreja, há alguns setores, né, no país que a igreja precisa se fazer presente, no setor da educação, no setor da saúde, no setor do transporte, no setor de habitação, no setor de assistência social e até mesmo no setor da segurança. É missão, é papel da igreja velar a sua contribuição nesses grupos de setor que eu citei. Aí a gente vai conseguir entender que este impacto da igreja se faz sentir. Como eu falei, não vou generalizar a igreja, né, enquanto instituição, mas algumas vezes precisarei fazer. Por exemplo, há igrejas em Angola, que merecem ser paradas. Qual delas, na tua opinião, devia ser uma igreja parada? Parada. Pessoal, vamos citar os nomes, né, que a gente tem verificado. Vamos ser um pouquinho prático e objetivo com as coisas aqui. Vou falar as igrejas neopentecostais. Quando eu falo das igrejas neopentecostais, são todas igrejas ramificadas pela igreja pentecostal, que acabam, em muitos casos, ser consideradas como seita, fazendo várias ações que acaba prejudicando a saúde pública. O Estado angolano não tem noção dessas seitas, não tem noção dessas neos. A visão que eu tenho, né, pelo estudo de Angola enquanto um país laico, um país que
é aberta na existência das igrejas é que, por salvaguardar esta lei constitucional, acaba não tendo muita saída para poder controlar essas manifestações religiosas que, de certa forma, acabam impactando negativamente a tranquilidade, a segurança social e, sobretudo, preservar a família, que é o grande patrimônio da igreja. Para além de estarmos num Estado laico, onde cada um tem a liberdade de professar a sua crença religiosa, o Estado tem a obrigação de velar todas aquelas que não tiverem registro, obviamente, e que claudicam com o valor da sociedade, devem ser observadas com maior atenção e até mesmo suspensas, sob pena de grandes responsabilizações, porque mancham não só o bom nome da instituição religiosa, destroem famílias e afetam a sociedade. E se o governo não interferir nisso, eu creio que vai continuar a gerar desordem no meio da sociedade angolana. Reforçando esse argumento, o que eu tenho a dizer é que quando há muitos problemas no país, então os problemas básicos para se resolver acabam passando assim de forma batida. O país está com vários problemas e problemas sérios e às vezes não tem como parar para prestar atenção nessa questão religiosa, e a gente vê o quanto a religião em Angola é um caos. Cada um faz o que faz, sai do país, entra no país, e não há esse controle, esse domínio do executivo para poder, vamos lá, controlar o comportamento de diversas igrejas. Um exemplo prático é a entrada da igreja islâmica em Angola. A gente sabe o quanto a igreja islâmica, a igreja muçulmana, é a igreja mais radical do mundo e, de acordo com os seus preceitos, podem exatamente defender uma causa, mesmo que essa causa, que essa defesa fira o próximo, seja nociva ao próximo. O Estado está aí olhando. Eu tive no ensino médio, no Enem Marista, uma disciplina chamada Fenômeno Religioso. A gente estudou várias religiões, assim, para sentarmos, estudamos várias religiões para a gente entender como funciona cada uma delas. Quando chegamos na religião muçulmana, é a religião que mais nos deu medo. A forma como eles atuam, como chegam em um determinado país, como quem não quer nada, começam a se relacionar com as mulheres do país, procriam. Quando tiverem um número significativo de filhos, que já dá para reivindicar alguma coisa, aí a gente começa a entender as suas práticas.